Professor Emerson Dantas na área para resolver questões sobre prismas. Vem comigo acompanhar a resolução de 10 exercícios sobre prismas, pessoal. Uma ótima revisão. Vamos lá. A primeira questão ela é da UFOP, Minas Gerais. Então vamos respondê-la, né? Vamos lá. Maíra adora brincar na piscina da casa de Jean. A piscina tem 3 metros de largura por 4 metros de comprimento. A parte rasa tem meio metro de profundidade e a parte funda 1 metro de profundidade. O piso da piscina é usual, é uma rampa plana, tá? Eu quero saber a quantidade de litros de água necessária para enchê-la, para encher a piscina da casa do Jean. Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma ilustração para vocês de como seria a piscina da casa do Jean. Irei colocar aqui as medidas dadas na questão, tá? Meio metro é a profundidade da parte rasa. 1 metro é a profundidade da parte funda, né? Ok? Temos 3 metros de largura e 4 metros de comprimento. Aqui é a piscina aqui da casa do Jean, pessoal. Observe que o volume do prisma, né? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Precisaremos aqui identificar qual é a base, né? Eu escolherei, para resolver a questão, a base sendo este trapézio aqui, ó. Observe o trapézio que eu estou pintando. Temos aqui um trapézio, tá? Trapézio. Este trapézio aqui da frente será a minha base, tá? Do cálculo aqui, pessoal. Será aqui a área que eu calcularei como área da base para multiplicar pela altura, tá? Então vamos lá. Então é um trapézio. E a área do trapézio é dada por base maior. Observe que a base maior do trapézio é 1. Mais base menor, que é meio. Que multiplica a altura do trapézio, tá? A altura do trapézio são 4 metros aqui. Sobre 2, que é a área do trapézio, vezes a altura do prisma, que é de 3 metros. Revisando aqui para vocês, vamos lá. Eu tenho aqui um trapézio, tá? Aqui está um trapézio. A base maior dele mede 1, a base menor meio, a altura 4, tá? E a fórmula da área do trapézio é base maior 1 mais base menor meio, que multiplica a altura 4 e divide por 2. Então, tenho aqui a área do trapézio de vermelho vezes a altura do prisma, que é 3 aqui, tá? É isso aí. Lembrando que o prisma está nesta posição aqui, mas você pode deitá-lo, né? E calcular a área da base vezes a altura, ok? Então, vamos continuar. Eu tenho aqui que o volume do prisma é dado por 1,5 vezes 4 vezes 3, tudo isso aqui sobre 2. Então, o volume do prisma, de forma rápida, é 1,5 vezes 4, dá 6. 6 vezes 3 é 18, sobre 2, 9. 9 metros cúbicos, tá? É isso aí. De metros cúbicos, para transformarmos em litros, precisaríamos multiplicar por 1.000, né? Então fica 9.000 litros. Ou 9.000 decímetros cúbicos, né? 9.000 litros é a resposta aqui da quantidade de litros necessária para encher a piscina da casa do Jean. Vem comigo, iremos resolver a segunda questão. Segunda questão. A segunda questão ela é da Fulvestre. O cubo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H. Olha aqui o cubo. A, B, C, D, E, F, G, H. São aqui, né? Os vértices do cubo. Tem arestas de comprimento A. Então, o comprimento da aresta deste cubo, podemos colocar aqui sendo A, tá? Aresta A. Tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a altura tem a mesma medida por ser um cubo, e a medida é A. Sabendo-se
que M é o ponto médio da aresta AE. Então, M é o ponto médio de AE. E um ponto médio é um ponto que divide o segmento ao meio, né? Então, se a aresta aqui é A, então este ponto M dividirá em A sobre 2 e A sobre 2 aqui, né? Ao meio, o segmento AE, né? Lembrando que a distância do ponto A para o ponto E, ou vértice A para o vértice E, é de A, tá? Então, o ponto médio dividirá em A sobre 2 e A sobre 2, ou seja, na metade. É isso aí. Continuando. Então, a distância do ponto M ao centro do quadrado ABCD é igual a... Aí temos aqui as alternativas, né? Eu quero a distância do ponto M para o centro do quadrado ABCD. O centro aqui do quadrado, tá? Então, pensa comigo aqui. Saca o que eu irei fazer. Olha a sacada, ó. Eu quero a distância do ponto M para o centro do quadrado ABCD. Entenderam isso aí? Então, eu desenhei aqui um cubo. Este cubo que eu desenhei, ele tem aresta A sobre 2. Aqui A sobre 2, porque aqui também será ponto médio, tá? Então, aqui será A sobre 2. E aqui também A sobre 2. E o que é que eu quero? Eu quero a distância do ponto M ao centro do quadrado ABCD. Que é exatamente, pessoal, a diagonal do cubo. Sacaram aí a visão? Pegaram a ideia? Então vamos lá. Eu sei que a diagonal do cubo é a aresta do cubo raiz de 3. Como a aresta deste cubo é A sobre 2, então terei a aresta do cubo raiz de 3. É isso aí, pessoal. Simples assim. A resposta aqui é a letra C, tá? Temos que a diagonal do cubo, ou distância do ponto M para o centro do quadrado ABCD, é A sobre 2 vezes a raiz de 3. Encerrando assim a segunda questão. Vamos para a terceira questão agora. Vamos lá. Então, já revisamos aqui cálculo de volume, tá? De um prisma de base em formato de trapézio. E agora a diagonal de um cubo. Vamos continuar. Terceira questão. Na terceira questão, eu tenho aqui, pessoal, um reservatório cúbico, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui. Eu tenho um reservatório cúbico de 50 centímetros de profundidade. Está com água até a metade e precisa ser totalmente esvaziado. O volume de água a ser retirado desse reservatório é de... Então vamos lá. Eu tenho um reservatório cúbico. Se ele é cúbico, todas as suas arestas medem 50 centímetros, tá? Porém, ele está com água até a metade, né? Então vamos lá, vamos calcular o volume. O volume deste cubo. O volume deste cubo é comprimento, 50 centímetros, vezes a largura, que permanece a mesma, também é 50 centímetros, tá? Vezes a altura, tá? Ou seja, a profundidade. Como a água está até a metade, então a profundidade está de 25 centímetros, né? Ok? É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Eu tenho aqui o volume do cubo. Você pode organizar aqui, né? Bonitinho. O professor está utilizando as medidas aqui, né? Se você não quiser utilizar as medidas, você coloca no final, tá, pessoal? Mas vamos lá. Eu tenho que o volume do cubo é igual a... Observe, 50 vezes 50. 50 vezes 50 é 2.500, tá? Seria aqui centímetros quadrados. Vezes 25, né? Centímetros. Continuar aqui separando aqui por conta das unidades, né? Continuar aqui. Então, terei que o volume do cubo... Já fizeram, né, a multiplicação rapidamente. O volume do cubo é... Para não multiplicar 2.500 por 25, eu farei 25 vezes 25, que sabemos que é 625. E acrescentarei os dois zeros, centímetros cúbicos, tá? Lembrando, pessoal, que para passar para litros, eu precisarei passar para decímetros cúbicos, tá? Vale deixar essa observação aqui, ó. 1 decímetro cúbico
equivale a 1 litro. Então, transformando em decímetros cúbicos, precisaremos dividir por 1000, né? Ficando com 62,5 decímetros cúbicos. Ora, 62,5 decímetros cúbicos equivale a 62,5 litros, tá? A resposta aqui é a letra A. Então, se eu tenho um reservatório em formato cúbico de 50 centímetros de profundidade, né? Se ele tem 50 centímetros de profundidade é porque tem todas as arestas com medida de 50 centímetros, tá? O comprimento seria 50 centímetros, a largura 50, porém ele está cheio até a metade de água. Então não seria 50 centímetros a altura da água, seria 25 centímetros. E assim calculando, chegaríamos que de água, neste reservatório, nós teremos 62,5 litros, que é o volume de água a ser retirado desse reservatório, ok? Vamos para a quarta questão. Quarta questão. Vamos aqui para a área total da superfície de um sólido, em que o sólido é um prisma de base hexagonal, ok? Vamos lembrar uma coisa aqui. A área do hexágono. Vamos colocar aqui que a área aqui no cantinho. Vamos colocar que a área do hexágono é dada por 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá, pessoal? Você pode simplificar ficando 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Mas se você prestar atenção direitinho aqui, nós temos aqui, ó, 6 vezes a área de um triângulo equilátero, né? Quando o hexágono é regular, beleza? Fica esperto. Outra área que nós precisamos entender aqui é a área do retângulo. Sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura, tá? Fica aí estas áreas para vocês lembrarem, tá? Então, eu precisarei calcular a área total. A área total deste prisma de base hexagonal é igual ao dobro da área da base, que no caso aqui é a área do hexágono, mais, olha, eu tenho duas bases hexagonais, né? Duas bases hexagonais. E eu tenho 6 retângulos. Então, quando eu falo 2 vezes a área do hexágono, é 2 vezes a área da base. Eu precisarei agora da área lateral, que é formada por 6 vezes a área de um retângulo, ok? Então, vamos lá. A área total, ela é dada por o dobro de... Lembrando da área do hexágono, tá? 6 vezes L, que é o lado do hexágono. A medida é raiz de 3. Então, ficará assim. 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ok? Mais 6 vezes a área do retângulo, que é base, raiz de 3, vezes altura, 2. É isso. Vamos relembrar aqui, tá? Vamos lá. O dobro da área do hexágono. Estou fazendo assim, ó. O dobro da área do hexágono. 6 vezes a área do retângulo, tá? A área do hexágono é 6L ao quadrado. O lado do hexágono é raiz de 3. Então, eu tenho 6L ao quadrado vezes a raiz de 3 da fórmula sobre 4. Mais 6 áreas de retângulos, né? 6 áreas retangulares. Que tem base raiz de 3 e altura 2. É isso. Calculando. Vamos lá. Para a caneta, calcular. Vamos lá. Teremos o seguinte, pessoal. A área total será dada por 2 vezes 6 é 12, tá? E 12 dividido por 4 é 6, né? 12 dividido por 4 é 3, né? 3. Olha lá. 2 vezes 6, 12. Dividido por 4, 3. Vê que viagem. Vezes. Cancelarei aqui, ó. A raiz quadrada com o quadrado, né? Lembrando que a raiz de 3 vezes a raiz de 3 é 9 e a raiz de 9 é 3. Então, ficaria assim. Vezes 3, raiz de 3.
mais 6 vezes 2 é 12, tenho 12 aqui raiz de 3. Cara, pensa uma coisa aqui rapidamente e fala outra às vezes, né? Então temos como área total igual a 9 raiz de 3 mais 12 raiz de 3. Temos que a área total é dada por 21 raiz de 3 metros quadrados. Lembrando que estamos falando de área, então a resposta será em metros quadrados. Então a área total deste prisma hexagonal é de 21 raiz de 3 metros quadrados. Professor, a resposta é esta? Sim, mas se você quiser multiplicar 21 pela aproximação da raiz de 3, também estaria correta, tá? Vamos para a quinta questão, no caso agora. Quinta questão, da Universidade Federal de Minas Gerais. A capacidade de um reservatório em forma de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 50 centímetros, 2 metros e 3 metros, é em litros. É isso aí, precisamos saber em litros, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Temos que o volume do paralelepípedo é dado por 50 centímetros, passando para metros, pessoal. Vamos lá, 0,5 metros, tá? Vezes 2 metros, vezes 3 metros. Comprimento, largura e altura, tá? Separando aqui. Lembrando que todos devem estar na mesma unidade, né? Cada dimensão. Então, teremos aqui que o volume é dado por... A metade de 2 é 1 e 1 vezes 3 é 3, então 3 metros cúbicos. Eu já disse para vocês na aula de hoje que para transformar de metros cúbicos para litros, precisaremos de multiplicar por 1000, então será 3.000 litros. Resposta correta, letra D, tá? Letra D, 3.000 litros. O único detalhe da questão era transformar 50 centímetros para metros, tá? Apenas isso. Vamos para a sexta questão. Sexta questão é da Unirio. Na fabricação da peça abaixo, feita de um único material que custa R$ 5,00 o centímetro cúbico, deve-se gastar uma quantia de... Então vamos lá. Eu quero aqui calcular o volume deste sólido, tá? Calcular em centímetros cúbicos, tá? E depois multiplicar o volume por R$ 5,00, porque cada centímetros cúbicos de volume é pago R$ 5,00 por ele, ou seja, custa R$ 5,00. Então vamos lá. Professor, tem uma cavidade aqui, ó. E agora, para calcular o volume que não é um paralelepípedo, vamos fazer? Vamos fazer juntos aqui. Pessoal, o volume deste sólido, colocar assim, será igual ao volume do paralelepípedo, como se estivesse completo, menos o volume dessa cavidadezinha aqui, chamada de cavidade aqui, tá? Observe aqui que eu tenho um paralelepípedo, tirando uma cavidadezinha aqui, ó, que também é um paralelepípedo, tá? Mas vamos lá, vamos escrevendo. Eu tenho o seguinte aqui, o volume do sólido é dado pelo volume do paralelepípedo, que é comprimento. Observa, 2 mais 1 mais 2, né? Então, eu tenho 5 centímetros de comprimento. Vezes largura, 4 mais 4, 8 centímetros de largura. Vezes altura, 2 centímetros de altura, tá? 2. Menos o volume, calculei aqui o volume do paralelepípedo, né? Vamos retirar agora o volume deste paralelepípedo menor aqui, né? Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, importante. Vamos lá. Saca aí que o comprimento aqui deste paralelepípedo aqui é de 1 centímetro, né? Dá para perceber, né? Observe que a altura dele também é 1 centímetro, tá? E observe que a altura é 1 centímetro,
O comprimento é 1 centímetro e a largura aqui é de 4 centímetros, né? 4 centímetros. Então, eu terei aqui o volume da cavidade sendo 1 vezes 1 vezes 4. Sendo assim, o volume do sólido é dado por 5 vezes 8, 40, vezes 2, 80, menos 4. Então, eu terei aqui o volume do sólido sendo 76 centímetros cúbicos. Lembrando que eu precisarei multiplicar por R$5, porque cada centímetro cúbico custa R$5. Então, ficarei com 76 centímetros cúbicos multiplicado por R$5, né? Se fosse por 10, seria 760. Como é por 5, é a metade. R$380. Ok? R$380 é a resposta, a letra B. E assim calculamos a sexta questão, o sexto exercício, tá? Vamos dar uma pausa aqui para tomar uma água, tá? Espero que vocês tenham entendido aí o cálculo da questão, pessoal, da Unirio. Você precisaria calcular o volume do paralelepípedo e retirar o volume do paralelepípedo menor. Tá bom assim? Então vamos continuar. Vamos para a sétima questão. Sétima questão. A sétima questão, olha aí, da minha terrinha, viu? Universidade Federal de Pernambuco. Vamos lá. De um paralelepípedo reto retângulo com dimensões x, 3x e 6x, são removidos 2 cubos de aresta x, como indicado na figura. Qual o comprimento da aresta do cubo cujo volume é igual ao do sólido resultante? Vamos lá. Vamos traduzir aqui, interpretar a questão. Eu tenho aqui um paralelepípedo, tá? Ele tem dimensões x, 6x e 3x, tá, pessoal? Aqui é o meu paralelepípedo. Observe que foram removidos 2 cubos dele, de aresta x, ok? Se eu calcular o volume do paralelepípedo e retirar estes 2 cubos de aresta x, eu encontrarei o volume do sólido resultante, ok? Porém, o volume deste sólido resultante poderia ser transformado, né? Ou então, podemos apenas dizer que é igual ao volume de outro cubo, de aresta A, por exemplo. Eu quero saber qual é a aresta de um cubo que tem um volume igual ao deste sólido resultante. Vamos fazer passo a passo para que você entenda? Vamos lá. Eu quero falar aqui do volume do... Vou colocar volume resultante. O volume resultante é o volume do paralelepípedo menos o dobro do volume do cubo, tá? Vê se você entende. Então, o volume resultante desta peça aqui é igual a paralelepípedo. Qual é o volume? Comprimento 6x, largura x e altura 3x, né? Menos o dobro do volume do cubo. O volume do cubo é a aresta ao cubo, tá? Então, é x ao cubo aqui. Então, observe que o volume resultante é dado por 6x vezes x vezes 3x, que dará 18x ao cubo, menos 2x ao cubo. É isso aí, pessoal. Concluímos que o volume resultante é dado por 16x ao cubo. Aqui é o volume resultante, tá? Porém, imagine agora que você tem um cubo de aresta A. Então, o volume do cubo de aresta A é A ao cubo, tá? Porém, eu quero dizer para vocês que o volume deste cubo é igual ao volume resultante desse sólido aqui. Eu quero encontrar a aresta, olha lá, eu quero encontrar a aresta de um cubo que tenha volume igual ao do sólido resultante. Como é que eu faço isso, professor? Apenas igualando, ó.
Eu quero saber qual a aresta de um cubo que tem o seu volume A ao cubo igual ao volume do sólido resultante, que é 16x ao cubo, tá? Então vamos lá. Ficarei com A igual a raiz cúbica de 16x ao cubo. Porém, pessoal, podemos aqui, pelo fato de estar ao cubo, fazer o seguinte, ó. Fazer que 16 é 2 vezes 8. Então, fazendo assim, 2 vezes 8. Só que 8 é 2 ao cubo, né? Então, vou colocar aqui 2 ao cubo vezes x ao cubo. Fazer passo a passo para que vocês entendam. A é igual a propriedade da radiciação. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de x ao cubo, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Raiz cúbica de x ao cubo, raiz cúbica, tá? Falta eu colocar aqui o cubo. Cúbica, né? O índice 3. Então, tirando aqui, a raiz cúbica de x ao cubo dá x. Resultando assim, A sendo 2 vezes x, é 2x, raiz cúbica de 2. Esta aqui é a resposta, tá? Observe que nós temos isso aqui na letra A. 2 raiz cúbica de 2 vezes x. Deixa eu organizar aqui para que você entenda melhor. Aqui, ó. Apenas na letra A, sabemos que o produto é comutativo, né? Então, podemos escrever assim, ó. 2 raiz cúbica de 2 vezes x, tá? Lembrando que esse 3 aqui é o índice da raiz, não é o expoente do x, tá? Então, aqui nós temos a resposta. Encontrei aqui a aresta de um cubo que, calculando o volume deste cubo, será igual ao volume do sólido resultante, que é o paralelepípedo menos os dois cubos. É isso aí. Vamos para a oitava questão. Oitava questão, pessoal. Vamos lá. Na oitava questão é a questão da UEFS, né? Um reservatório na forma de um paralelepípedo reto retangular que tem 10 metros de comprimento, 15 metros de largura e 3 metros de altura. Está completamente cheio de água. Após serem utilizados 180 mil litros, o nível da água restante no reservatório atingirá a altura de... Atingirá, tá, pessoal? Ficou separado aqui, mas é atingirá. Uma altura de... Vamos lá. Eu tenho um paralelepípedo, que eu posso calcular o volume dele, né? Tem um paralelepípedo, que eu posso calcular o volume como sendo 10 metros, né? Comprimento, vezes a largura 15 metros, vezes a altura 3 metros. Tá aqui. Aqui é o volume do paralelepípedo, tá? E o volume do paralelepípedo é igual a... Vamos lá. 3 vezes 15 é 45. E 45 vezes 10 é 450 metros cúbicos, tá? É isso aí. Você poderia também multiplicar 10 vezes 15 e o resultado vezes 3, né? Seria 150 vezes 3, que também daria 450 metros cúbicos. Aprendemos já aqui, pessoal, que podemos transformar em litros aqui, né? Ok? Ou então nós podemos pegar estes 180 mil litros, tá? E transformar também assim em metros cúbicos, né? Seria aqui, pessoal, 180 metros cúbicos, tá? Então, o volume do paralelepípedo é de 450 metros cúbicos e já foram utilizados 180 metros cúbicos. Vamos ver aqui. O volume resultante é de 450 metros cúbicos e foram retirados
utilizados 180 metros cúbicos, tá? Ficando assim o volume resultante de 450 menos 180, tá? Que é igual a 270 metros cúbicos, ok? Aqui é o volume após serem retirados os 180 mil litros, tá? É isso aí. Eu quero saber qual foi o nível da água. Após serem tirados os 180 mil litros, qual foi a altura, certo? O nível de água que ficou no reservatório. Eu sei que o volume resultante foi de 270 metros cúbicos. Então pensa comigo, vamos lá. Podemos pensar o seguinte, ó. O volume resultante, ele é dado por, vamos reescrever aqui, volume resultante, ele é dado pelo comprimento, que permanece o mesmo, né? 10, vezes a largura, que permanece a mesma, 15, vezes a altura, que é o nível de água restante, tá? Que eu chamarei de X. Então, entenda que este nível de água eu estou chamando de X, tá? Então, eu vou calcular agora o volume do paralelepípedo de água ali, né? Preenchido com água. Então, terei aqui volume resultante sendo 270, que é igual a 10 vezes 15 vezes X. Permanecerei aqui com 10 vezes 15, tá? 15 eu farei assim, ó, 3 vezes 5 vezes X. Vocês entenderão o porquê. Vamos lá. Farei agora o seguinte, ó, 270. Irei dividir aqui por 10 vezes 3, que é 30, ficando com 5x. Vou facilitar os cálculos, pessoal. 270 dividido por 30 dá 9, né? 9 igual a 5x. Pessoal, dividir por 5 é o seguinte, né? Você divide por 10 e multiplica por 2. 9 dividido por 10 dá 0,9 vezes 2, 1,8 metros. Então a resposta aqui é a letra C. Resposta é a letra C aqui, tá? Da oitava questão. Então vamos aqui para a nona questão. Vamos lá? Tomar uma aguinha aqui, primeiramente, né? E vamos para a nona questão. Já estamos concluindo a nossa revisão, tá? A nossa resolução de exercícios sobre prismas, ok? Você dá para perceber que estamos enfatizando prismas sendo paralelepípedos e cubos, né? Que são os especiais nos prismas, né? Mas também já calculamos aqui, além de diagonal de cubo, volume de paralelepípedo, também calculamos volume de prisma de base em formato de trapézio. Calculamos aqui a área total de prisma de base hexagonal. Então, estamos fazendo uma boa revisão. Então, vamos continuar. Oitava questão já se foi, tá? Revisem a questão, tirem dúvidas aí nos comentários, mas não esqueçam, se a revisão está sendo proveitosa, deixe o seu like e encaminhe o vídeo para os seus amigos, tá? Compartilhe o vídeo e fale, se inscrevam aí no canal do meu professor Emerson Dantas, beleza? Um abraço, pessoal. Vamos continuar. Nona questão. A nona questão é da UFV, Universidade Federal de Viçosa, né? Minas Gerais, e diz o seguinte: um recipiente contendo água tem a forma de um paralelepípedo retangular e mede 1,2 metros de comprimento, 0,5 metros de largura e 2 metros de altura. Uma pedra de forma irregular é colocada no recipiente, ficando totalmente coberta pela água. Observa-se então que o nível da água sobe 1 metro. Assim, é correto concluir que o volume da pedra em metros cúbicos é... Pessoal, eu quero o volume da pedra em metros cúbicos. Vamos marcar isso aqui, tá?
Eu quero volume da pedra em metros cúbicos, ok? Eu quero ensinar uma coisa para vocês, pessoal. Observe. Você tem um recipiente com água. Ao lançar uma pedra ou qualquer objeto sólido dentro ali daquele recipiente, você observa que ao a pedra ou objeto ficar totalmente submerso, o nível da água subirá, ok? No caso aqui nós temos um recipiente em formato de paralelepípedo. Então, subirá o nível da água, formando um paralelepípedo menorzinho ali, né? Com aquela altura ali, ó, que aumentou. Eu quero dizer para vocês que a pedra estando totalmente submersa, o volume a ser calculado da pedra será o volume deste paralelepípedo de altura 1 metro, que é a altura que subiu o nível da água, pessoal. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Pensa rápido comigo aqui. Eu quero dizer que o volume da pedra, coloca aqui pedra, tá? O volume da pedra será dado por, saca comigo. Observe que o recipiente é um paralelepípedo, né? Observe que o comprimento do paralelepípedo, ele não se altera quando a pedra é totalmente submersa no recipiente. O comprimento não se alterou. A largura se altera? Não, pessoal, não se altera. Continua sendo 0,5 metros. O que é que altera, pessoal, quando lançamos a pedra? O que altera é a altura do nível da água no recipiente. E esta altura é que vai fazer a diferença. Aumentou quanto? Quanto subiu o nível da água? Observe que o nível da água subiu 1 metro, tá? Então você vai colocar aqui que o volume da pedra será igual ao produto entre o comprimento do paralelepípedo vezes a largura do paralelepípedo vezes a altura do nível da água que subiu, ou seja, 1 metro, pessoal. É isso aí. Ok? Só isso. Então você terá que o volume da pedra será dado por 1,2 vezes meio é 0,6, né? Que vezes 1 é 0,6 metros cúbicos. Isso aí, só isso. A resposta aqui é a letra B. Apenas isso. Você observa que o nível da água subiu 1 metro. Então você terá um paralelepípedo fininho ali, ó. Um desenho bem bonitinho. Você tem o paralelepípedo, tá? E subiu o nível da água. Enquanto em 1 metro. Então, este 1 metro formará um novo paralelepípedo, um acréscimo em formato de paralelepípedo. O volume deste paralelepípedo será o volume da pedra ou do objeto totalmente submerso, tá? Que neste caso foi 0,6 metros. Então, vamos para a última questão da nossa lista de exercícios, tá? Vamos para a 10ª questão. A 10ª questão diz o seguinte: um engenheiro quer encher de areia uma caixa igual à representada na figura esquerda, cuja base é uma região limitada por um hexágono regular. Qual é a medida de volume dessa caixa? Então, eu quero o volume desta caixa aqui, tá? Vamos lá. O volume dessa caixa é calculado da seguinte maneira. O volume da caixa é dado pelo volume do prisma de base hexagonal, né? Vou colocar aqui, volume do prisma de base hexagonal, que é dado pela área da base, que é a área do hexágono, vezes a altura, ok? Então vamos lá. O volume do prisma de base hexagonal é dado pela área do hexágono. Pessoal, é a área da base, que neste caso é um hexágono, tá? A área do hexágono eu já ensinei para vocês. É 6 vezes L ao quadrado, né? Que neste caso aqui é 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isto aqui é a área do hexágono, vezes a altura do prisma, que é 35
centímetros, tá? É isso aí. Então, eu terei aqui, ó, que o volume do prisma de base hexagonal é a área da base, que é a área do hexágono, vezes a altura, que é 35, tá bom? Então, vamos lá. Terei aqui o seguinte, ó. O volume do prisma de base hexagonal é dado por 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 6 é 600. Então, terei 600 raiz de 3 sobre 4 vezes 35. Vezes 35. Vamos separar aqui novamente. Como é tudo multiplicação, nem precisaria separar, tá, pessoal? Aqui. Eu estou separando apenas para você entender o que é a área da base e o que é a altura do prisma. Lembrando que o volume de a área da base vezes a altura é o volume de um prisma qualquer. A área da base vezes a altura. Como esse prisma tem base hexagonal, eu terei que calcular a área do hexágono vezes a altura. E o hexágono tem lado 10 centímetros, tá? Que é a aresta da base. Então, vamos aqui calcular o volume. O volume do hexágono é dado por 600 dividido por 4. Pessoal, 600 dividido por 4 é 150. 150 raiz de 3 vezes 35. Então, precisaremos multiplicar aqui 150 por 35. O volume do hexágono é dado por... Olha lá. Então, multiplicar 150 por 35. E aí, pessoal? Vamos multiplicar 150 por 35. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer assim. 150, né? Vezes 35. Faça do seu jeitinho aí, tradicional, né? Vamos lá. 100 vezes 35, 3.500. 50 vezes 35 é a metade de 3.500, né? Então, será 1.750, né? Ok? Então, terei que 150 vezes 35 é dado por 4.000, 5.250. É isso aí. Então, terei aqui 5.250 raiz de 3 centímetros cúbicos, porque estamos falando de volume, tá? Pessoal, pega essa visão aqui, ó. 150 vezes 35. 150 é 100 mais 50. 100 vezes 35 você acrescenta 2 zeros, tá? Deu 3.500. Como 50 é a metade de 100, eu peguei a metade de 3.500, que é 1.750, e adicionei, dando assim, totalizando 5.250. Ok? É um macete aí para multiplicar mais rápido, né? Voltando aí à ideia da distributiva, né? Da propriedade distributiva. Da multiplicação em relação à adição. É isso aí, pessoal. Com isso, nós concluímos, assim, a nossa revisão sobre prismas, tá? Fizemos aqui 10 questões, espero ter contribuído com o seu aprendizado, tá? Eu quero deixar um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Fui!